estar aqui hoje e falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu vim falar um pouquinho da África, vou falar um pouquinho de missões, mas Deus me deu um texto em Hebreus para eu falar, né? Eu também queria saber se tem alguém das meninas que me conhecem há muito tempo, se tem pendrive. Eu trouxe o computador com as fotos. É que aqui não dá para mostrar, não adianta, tem que ser um lugar grande. Tem as fotos de lá, tudo, você pode ver. Então vamos abrir a Bíblia em Hebreus 4, 14, 15 e 16. Hebreus, fica lá na página do Novo Testamento 235, esse capítulo. Então, 14, 15 e 16. Está escrito assim: Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e alcançarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Interessante, esse texto aqui fala de Jesus, é o sumo sacerdote, é o nosso sumo sacerdote. O que é um sumo sacerdote? Sumo sacerdote é aquele que intercede por nós, é aquele que roga. É como se fosse um advogado. Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Muitas vezes nós temos causas terríveis, grandes, que não tem. Aqui no mundo não há pessoas que possam solucioná-las. Então eu tive várias causas, vários problemas aqui na Terra. Lá na Guiné-Bissau nós tivemos uma situação, sou missionária na Guiné-Bissau, na África. Trabalho lá há 27 anos. Eu estou aqui no Brasil fiz uma cirurgia do joelho, estou fazendo fisioterapia, que tem que seguir até setembro, e em setembro eu vou voltar. Então, eu estou aqui esse tempo, e lá na Guiné nós temos vários problemas sérios, que muitas vezes nós não temos condição, nem humanamente, nem nenhum juiz no mundo que possa nos ajudar. Um exemplo foi, nós tínhamos um problema de um terreno, nós ganhamos um terreno de 94 hectares, imenso, grande. Lá nós temos a Escola Emanuel, que é uma escola que muitos aqui ajudam, dão oferta para manter as crianças lá. Nós temos 500 e poucas crianças, oriundas de tribos não evangélicas, não cristãs, mas a maioria muçulmana, e também animistas, dos balantas e os fulas. Tem 3 tribos lá nessa escola: Balanta, Fula, que é muçulmana, e Mandinga, que é muçulmana. Então nós temos essas crianças todas lá, e o governo nos deu esse terreno, mas chegou um tempo que a população quis tomar o terreno de nós. Era um terreno que eles não iam, era um terreno que eles criam que tinha demônios no terreno, então eles nem entravam no terreno, só entravam pessoas que eram feiticeiros e que entravam lá nesse lugar para praticar magia negra, feitiçaria, aquelas coisas todas de matar animal. Então a população não ia, mas como nós entramos, nada aconteceu conosco, porque o nosso Deus é um Deus que está acima de tudo, está acima de todos os tronos, Jesus está acima de tudo, todas as potestades, todos os demônios. Então, quando nós entramos nesse lugar, não nos deu nada. Nós entramos lá, nada. Nós tivemos, claro que nós tivemos uma luta espiritual muito grande, mas não tinha, eles não conseguiram tirar da gente. Nós ficamos 10 anos, ninguém morreu. Anterior a nós, as pessoas que colocavam o pé naquele chão morriam. Meu Deus. Ia acontecer. Eu já vi várias vezes acontecer isso.
Aí, quando eles viram que nada acontecia com a gente, eles falaram assim, bom, toma, o terreno é nosso, nós queremos de volta. Já que o terreno já está ação, não tem matrimônio, não tem nada, você é limpado, terreno, agora é nosso. E a causa ficou muitos anos na justiça da Guiné-Bissau. O que acontecia? Nós levávamos para um juiz e levamos para a justiça, chegava lá, o dono da aldeia, as aldeias em redor que queria nosso terreno, ia lá, pagava para o homem, ou fazia um feitiço, o primeiro juiz morreu, o segundo juiz ficou aleijado, tudo com o feitiço deles. Eles não eram crentes. E essa coisa ia ficando, até que a gente começou a orar pelo juiz, orar por nós, e foi uma luta muito grande. Eles nos atacaram com facões, com faca, com tudo. Acabou que toda a população de uma aldeia inteira foi presa e nós ficamos no nosso terreno. Glória a Deus. Deus nos fez isso. Carros e carros. Nunca aconteceu isso na Guiné-Bissau. Prenderam a população e nós ficamos no terreno. Por quê? Porque a nossa causa, quando ela é advogada, é por um Deus que pode todas as coisas. Então, quando você crê, eu vejo desculpa a expressão, esse evangelho barato que a gente vê aí, que tem muito evangelho barato, é um evangelho que você vê que a pessoa é mercenária, que não está lá só para ter lucro próprio, mas não é assim, o evangelho não é esse. Jesus, realmente, ele tudo pode. Jesus tem poder, né? Não é dessa maneira que a gente crê, a gente precisa crer de Jesus de maneira diferente. Não crer só em Jesus, que muitas pessoas creem em Jesus somente na hora da necessidade. Mas como o irmão falou aqui anteriormente, Jesus veio dar vida. Jesus veio solucionar causas impossíveis. Por exemplo, eu era autista. Uma pessoa autista não tem cura. Eu fui curada do autismo. E estou aqui para testificar. Não fiquei com nenhuma sequela. Aleluia, Jesus. A única sequela que eu tenho, quando eu vou no psiquiatra, ou vou fazer um eletro, ou uma tomografia do crânio, que eu já fiz há 5 anos atrás, lá tem uma coisa que eles não explicam. E eles não explicam por que eu, com aquele problema lá dentro, sarar. Eu sou uma pessoa desse jeito, totalmente sã. Tem uma marca lá dentro do meu cérebro. Se eu for fazer a tomografia, já deu todas as tomografias, para testificar que eu nasci problemática. Mas eu não tenho nada. Tem nada. Uma pessoa que nasceu totalmente tapada, hoje ela tem pessoa estudada, eu já estudei, tenho 3 faculdades, 2 mestrados, estou na metade do meu doutorado. Então você vê que Deus é esse Deus, por isso que ele falou, para nós achegarmos com confiança, mas depende de nós, por isso que fala confiança. Confiança é aquilo que você deposita nesse Deus, é aquilo que você crê nesse Deus. Se você crê que ele pode, ele pode. Se você crê com toda confiança, você não vai crer, não é no tal pastor, no mercenário que está lá pedindo dinheiro. Não é isso. Você crê em Jesus, autor, da tua fé, que gera fé. Ele gera fé em nós para que nós tenhamos fé nele. Fé viva, fé que produza. É que muitas vezes nós não conseguimos o que temos, porque a nossa fé não é centrada nele, somente nele, é centrada em algum objetivo, tem alguma coisa. Você já sabe, lá na Guiné-Bissau nós temos um ditado que fala assim, olha, ele não está limpo. Quer dizer, ele vem para você, mas tem alguma coisa que ele quer de você, ele não vem com o coração limpo. Muitas vezes é isso que Deus quer, que nós vamos a ele, mas com o coração limpo. Aleluia. Sem reservas. Esse coração limpo é que muitas vezes a gente não tem as coisas. Por quê? Uma vez eu estava lá na Guiné e eu estava doente. Eu orei e pedi uma colega para orar por mim. Ela orou nada. Eu fiquei uma semana orando. Aí um dia eu fui na casa dela de novo e ela tem uma menina africana que ela cria. O nome dela é Rita. Desse tamanho assim. Fez 7 anos agora.
Então eu chamei, eu falei assim, por favor, ora, eu estou sentindo tanta dor. Ela falou assim, pequena hora, por favor. Quer dizer, tia, eu vou orar por você. Então ela falou assim, então vamos orar. Ela orou. E ela orou com lágrimas. Olha, irmão, na hora. Acabou. Glória a Deus. Uma criança de 7 anos. Por quê? Coração limpo, sem reserva. Ela estava no objetivo dela. Era orar para mim e me ver curada. Esse é o sentido quando a gente vai a Jesus. Com a fé de uma criança, sabendo que aquilo pode ser solucionado. A gente não vai colocar, por exemplo, talvez a minha amiga ou eu mesmo, eu estava com malária cerebral, a minha falou assim, eu tenho que tomar 1000 remédios. Eu tenho que fazer isso, quer dizer, eu cria em Jesus, mas eu queria também os remedinhos que tinha em volta. Mas quando o fato foi para mim, com a menina, ela foi sabendo que não tinha remédio soluciona, mas só Jesus que soluciona. E naquele momento, Jesus me curou. Então, nossa fé, quando a gente vai a chegar a Jesus, é com esse coração limpo, esse coração puro. Nós precisamos fazer isso conosco mesmo. Crer em Jesus com uma perspectiva diferente. Não com essa maneira que a gente costuma crer, que a pessoa costuma crer lá fora, mas crer de maneira pura, de maneira diferente. Crendo em Jesus, sabendo que Ele soluciona. Não que deixando aquelas vozezinhas, que muitas vezes quando a gente vai para uma petição, alguma coisa para Jesus, tem as vozes, não é? As vozes será? Não é isso? As dúvidas, não tem? Tem várias coisinhas. Então a gente deixa de lado essas vozinhas e vai. Eu me lembro quando eu fui para a Ásia, há 2 anos e meio atrás, eu não tinha dinheiro. 15 dias antes de começar o curso na Ásia, eu não tinha dinheiro. Eu falei assim, Senhor, será que eu vou mesmo? Aí, uma irmã da Assembleia de Deus, eu fui num monte aí no Batam, eu estava descendo um monte, aí a irmã falou assim, tira as dúvidas do teu coração. Eu falei assim, então deve ser o que eu estou falando, será? Então eu falei assim, eu vou, está faltando 15 dias e eu vou para a Ásia. Mesmo que eu estou precisando de 19 mil reais, eu vou para a Ásia. 15 dias, alguém que não tinha nem tostão, eu vou. Aí eu fui numa igrejinha na Tijuca, a igreja menor do que o grupo aqui, pessoa ao pé da favela. Lá uma irmã falou assim, olha, eu só recebo 2 salários, o Senhor está mandando te dar agora. E Ele está dizendo para você que é o começo de muitos. E foi realmente. Dali, eu nem sei nem como eu consegui aqueles 19 mil reais, e eu fui para a Ásia, e eu fui fazer esse metade de doutorado que eu fiz. Então você vê, Deus, não precisa de você mendigar, não precisa de você ficar gritando, me dá esse, me dá, como muitos, porque Ele é fiel, Ele sabe da sua necessidade. E Ele é Deus de impossíveis. Aquilo que você não consegue, aquilo que é ruim, que você fala assim, não há. Há uma barreira, há uma torre na minha frente. Eu não consigo ultrapassá-la. O Senhor Jesus ultrapassa. Amém. E Ele tem poder para fazer isso. Eu costumo falar que Ele é a propriedade de Jesus de resolver impossíveis. É Ele é o Deus do impossível. Ele faz essas coisas. Então preciso. Por isso que quando fala aqui em Hebreus, acheguemos com confiança ao trono da graça. Essa confiança, esse coração limpo, essa fé pura que Deus está precisando de nós. Na tua casa, sempre creia que Jesus pode. Não fica pensando em outras coisas. E não só no teu dia a dia, nas suas minúcias com sua esposa, com seus filhos. Hoje nós temos tantos problemas. A minha sobrinha de 11 anos, ela começou, não sei porquê, para igrejar, a falar coisas horríveis. E ela chamou o irmãozinho dela de Satanás. Meu Deus. E eu falei assim, não fala isso. E ela começou a praguejar também. Eu falei, eu fui no banheiro, orei e voltei para ela. Eu falei assim, olha, diabo,
Na cara dela. Está repreendido em nome de Jesus. Aqui em casa, por isso não. Em nome de Jesus. E repreendi, ela começou a chorar na mesma hora. Se eu, talvez eu ia falar assim, isso é nada, isso é de criança, amanhã passa. Não é assim que a gente está fazendo? E é assim que as coisas vão entrando na nossa casa. E é assim que as nossas coisas vão piorando, piorando, piorando. Porque a gente vê o mundo lá fora, a gente está entre o mundo e a igreja, né? Fica lá no meio. Aí o mundo fala assim, isso é radicalismo, isso é fanatismo, que isso, não faça isso. E a gente vai deixando as coisas de lado. Aí o que acontece? Aí as coisas ruins vêm em cima da gente. Mas a gente tem que voltar a essa fé genuína. A saber que Jesus é poderoso para resolver os nossos problemas. Por mais os problemas na casa, os problemas com as crianças. Conversar com o seu filho que está problemático, está rebelde. Vai e ora e vai e conversa com ele. Porque é Senhor Jesus. Nós estamos num tempo que é o Senhor que vai. O Senhor que tem que ir à frente. Como guerreiro, poderoso, destruindo todos os problemas. E assim a gente precisa crer nisso. Se a gente não crê, não funciona. Mas se a nossa fé, pura e genuína nesse Deus que tudo pode, assim vai. Amém? Amém. Então vamos, eu queria agora falar um pouquinho, ainda tem tempo ainda. Eu vou falar rapidamente da África. Lá na Guiné-Bissau, eu tenho trabalhado para as pessoas que não me conhecem, eu trabalho lá no Instituto Bíblico. Nesse Instituto Bíblico nós formamos obreiros, pastores, e já estou lá há 27 anos. Nesses 27 anos já formamos mais de 100 pastores. Antes só existia no país somente 6 pastores. E hoje tem mais de 100 pastores, 120 pastores. Glória a Deus. Aproximadamente. E nosso trabalho também, depois de muito tempo lá, nós vimos que nós precisávamos, além de trabalhar com os pastores de formação, formar também as crianças, pegar as crianças. Mas a área que nós moramos é uma área praticamente islâmica, e é muito difícil você pregar o evangelho do jeito que a gente prega aqui. Jesus te ama, o Senhor vai te abençoar, nada disso. Eles não entendem essa linguagem cristã que nós temos, essa linguagem cristã eles não entendem. Então a gente tem que fazer um trabalho social. Então nós fazemos trabalho social, nós temos uma escola com quase 500 crianças, a maioria muçulmana, tem animistas também, e de lá muitos têm se convertido, muitos têm se convertido. Nós temos 3 rapazes no Instituto Bíblico que entrou na nossa escola quando tinha 6 anos, se converteu dentro da escola, nós ensinamos Bíblia, discipulamos. Hoje ele fez acabou o ensino médio e entrou para o Instituto Bíblico. Então você vê que são frutos que a gente faz. E nós trabalhamos também em outras áreas de clínica. A clínica lá do Instituto Bíblico atende mensalmente mais de 2.000 pessoas. Mensalmente. É uma área de mais de 56 aldeias grandes que a gente atinge. Com a escola, mais de 35 aldeias que a gente atinge. Tem criança que sai a 20 quilômetros de distância para vir na nossa escola. Ele anda 20 quilômetros, vai à escola, anda mais 20 quilômetros para voltar. E lá a gente dá uma comida, é uma papa. A papa é a Unicef que dá na sua maioria. Quando a Unicef não dá, é do meu dinheiro e de uma outra missionária e outros missionários que a gente junta e compra a papa, que é muito caro para a gente, porque eles são muitos. Mas às vezes eles vão lá para andar essa quilometragem toda para comer aquela papa de angu. Que angu é água, sal. Quando tem açúcar, a gente coloca um pouquinho de açúcar. E um fubá velho, que na maioria das vezes, quando a Unicef dá, ele já está passado, já passou o prazo, aí ele fica meio amargo, meio sem gosto, porque a gente não tem para mostrar, tem as fotos ali. E assim, aquelas crianças comem. Brincando, delícia! Outro dia eu falei com a minha sobrinha, ela não queria comer, estava,
reconstruir